nação alvinegra, irmãos Vozão aqui pra vocês. Enquanto muitos, né, mano, estão aí intertidos com um campeonatozinho que tá acontecendo, mundial. Tem uns timezinhos aí jogando, né? A gente tá concentrado aqui, galera, é no que importa. E o que é que importa, mano? É o Vozão mais querido. Vozão. E hoje, galera, o conteúdo tá diferenciado, o conteúdo tá top. E hoje nós vamos ver o que, mano? Os 11 maiores jogadores que os irmãos Vozão viram jogar com a camisa do Ceará. Então, já vai deixando aí o teu like, se inscrevendo no canal e vamos pra essa lista, galera. Bora! Respeita a voz dos irmãos Vozão. E vamos começar com as posições, mano. Vamos lá, começando pelo goleiro. Pelo goleiro, tem que começar pelo goleiro. E aí, mano, qual foi os maiores goleiros que você viu jogar com a camisa do Vozão? Cara, é uma lista assim, pra mim, né? Realmente são esses três. Não tem outros nomes, cara. Pra mim, não sei a tua opinião, mano. Mas pra mim, Adilson Paredão, cara. Não pode faltar nessa lista. Richard, que deu aí pra gente, a gente viu nas duas últimos títulos muito importantes, Copa do Nordeste, aquela final contra o Sport, não tem como esquecer, e o bicampeonato em cima do nosso rival, né? E também, cara, outro goleiro que foi naquela campanha lá da nossa reviravolta, que fez até gol de falta, né? Com a camisa do Vozão. Aquele gol de falta aí, não esqueci. A gente lembra sempre o nome dele pra voltar, né? Não sei quando ele pode voltar, se vai estar velho, mas a gente também queria ver ele vestindo de novo a camisa do Vozão, que é o goleiro Everson, cara. Cara, não tem como esquecer pra mim desses três jogadores aí. Então os maiores que tu viu de goleiro, Richard, Adilson, na ordem, né? Adilson, Richard e Everson. É, tem um outro nome assim de goleiro que a gente gostou, por exemplo, o Luiz Carlos, da conquista também é outro goleiro da Copa do Nordeste 2015, não tem como esquecer. E ele, cara, era um goleiro que ele se destacava porque ele fazia uma defesa difícil demais. Demais, Era outro goleiro que pegava muita bola, mas eu não vou botar o nome dele porque não teve uma longevidade, né? Não teve 2, 3 temporadas top. Foi só um ali, 1,5, depois começou a ir pra reserva. Vou lembrar de um aqui também, mano, que a gente gostava muito quando nós era pequenininho e assistir jogo pagando R$1 pra assistir na Sport TV. Marcelo Silva, cara. Ah, cara. O cabelo dele era parecido com o do Sérgio Alves, eu acho, né? Cabelo assim. Era parecido, aparentava. E Marcelo Silva também era um bom goleiro. Antes do Adilson ele veio, né? E depois o Adilson chegou, pegou a posição, mas eu me lembro. Era um bom goleiro, viu, goleiro. Era um excelente goleiro. Acho que é só a estatura dele que era menor, né? Ele não era tão grande, né? Mas pegou muita bola também. Então tem os maiores. É os três, pra mim esses três aí. Pronto, e só lembrando, galera, que a gente vai citar aqui. Nós não somos tão velhos, né, mano? Então é de 2001 pra cá. 2000 pra cá. No tempo que fechou ali o Castelão e os jogos começaram a ser no PV, foi o tempo que eu e o meu mano aqui, ó, começamos aí direto. Uniformezinho cinza. Essa nem aquela campanha Sérgio Alves, meu amigo, meu Deus, e nós ia direto, em 2001, 2002. Quando nosso pai não ia, nós ia com o seu Chico, que era um seu que tinha lá que levava a gente. Então, galera, é de 2001 pra frente. Se você tiver um de 2001 pra trás aí que você não esqueceu, que a galera também acompanha, né, mais antigo, pode deixar nos comentários aí, beleza? Deixa aí. Mas o Alisson aqui colocou Adilson, Richard e Everson. Cara, e nessa... Tem que ser só um, tem que escolher, né, cara? Não é porque a gente é gêmeos, mas realmente que a gente viu jogar é esses três. Mas e aí, mano? Tu vai jogar, vai ter que escolher um. Quem tu escolhe? Cara, assim, os três, como eu falei, pra mim são... Eu já tiro o Everson, né? Tu já falou isso, deixa eu falar. Eu já tiro o Everson aí, cara. Então meu coração, assim, fica... Porque o Richard também, cara, principalmente nos últimos anos aí. Mas, cara, é Adilson Paredão, cara. Coração fala mais alto, coração. Adilson Paredão era fora de série. Fora de série, pegou pênalti em final do artilheiro lá do rival. Tu é doido? Aquela comemoração dele. Ele pega um pênalti, cara, e assim, ó. Ceará. Sem contar, cara, que parece, né? Tem histórias de que o rival tentou contratar ele. Foi. De histórias não, verídico, cara. Recebeu proposta. Dando, assim, dobrando o salário, dando várias vezes a mais. E ele não foi realmente, cara. Quem aí
gosta do Ceará, quem acompanha o Ceará, o Adilson é um jogador inesquecível. Adilson Por Paredão. mim, eu queria até que ele tivesse um lugar ali em Porangabuçu trabalhando em alguma coisa. Porque é um cara que tá Merece. no coração, cara. Adilson tá no coração do torcedor alvinegro. Eita, mano, agora aqui no goleiro mexeu com o coração da gente. viu? Adilson. Calma aí. Então, Adilson é a tua escolha. Adilson Paredão. Show. E você, galera, deixa aí. Quem é o teu goleiro? Quem é o maior goleiro que você viu jogar? Porque aqui a gente tá discutindo que a gente viu jogar. Agora vamos lá. Lateral direito. Meu amigo, na lateral direita, graças a Deus o Ceará tem aí os laterais inesquecíveis. Que a gente acompanhou. Tem também, meu amigo, muito lateral ruim. Muito lateral que a gente não quer nem lembrar. E tu lembra que o cara vinha sempre com o nome assim, ó. Foi o melhor lateral do Paranaense, foi o melhor lateral do Goianiense, foi o melhor lateral do Campeonato Alagoano. Quando chegava aqui, Meu amigo, era só raiva. desespero. Eu sei, mano, que a gente passou muita raiva com o lateral direito. E você também. Mas também teve muito lateral bom. E aí, meu mano? Levanta aí 3 nomes aí que tu não esquece na lateral direito. E lembrando que tu era lateral direito, né? Era lateral direito. Jogou aqui um tempinho aí na base do Ceará. A galera chamava ele de Amaral lá. Num tempo aí. Então é a posição dele. Cara, era Arlindo. Arlindo, né? Então ele entende bem aí da posição, mano. E aí? Qual foram os 3 O maiores primeiro laterais? é esse, cara. O primeiro é Arlindo Maracanã. O Arlindo Maracanã, cara. Pra mim, aí eu já digo logo que é o meu coração ali na lateral direita. Eu não tenho o primeiro nome que vem, Arlindo Maracanã. Na lateral direita. Jogou demais na lateral direita. Aquele ano que ele foi coringa, jogou de meio de campo, até de goleiro ele jogou. As faltas do Arlindo Maracanã eram Era inesquecíveis. cara. diferenciado, era diferenciado. Então vamos botar aí Arlindo Maracanã. Como o nosso irmão falou aqui, a gente não é das antigas, não tem como lembrar de outro. Boiadeiro. Boiadeiro? Jogou no rival, mas enquanto jogou aqui, acho que foi 2 temporadas em alto nível. Vai, boiadeiro, que a noite Ah, não tem como esquecer disso aí, cara. Gomes Farias, A narração do Eterno Gomes Farias aí, não tem como esquecer, cara. Então, Boiadeiro também é. Além do boiadeiro. E aí, mano, só tem mais uma vaga. Eu vou deixar pra tu aí, não sei se tu lembra de outro aí, mas os que eu lembro mesmo assim eram esses 2, cara. Esses dois. Além do Maracanã e Boiadeiro. Outro nome aí. Agora o terceiro que eu vou chamar, mano, eu gosto muito do cara. Não sei se um dia ele vai voltar. Ainda tá jogando aí. Ainda Pra tá mim, jogando? Um dos que mais jogou na lateral que eu vi era o Samuelzinho, cara. Ah, é verdade. Samuel Desculpa, Samuel, desculpa. Cara, Samuel Xavier, verdade, é verdade, meu é amigo, verdade. eu vou te dizer. Eu me lembro que um dos primeiros gols dele, cara, foi dando chapéu no goleiro, pegando Foi. quase o meio campo livre. Então foi um cara que chegou no Ceará, Foi, cara, foi. e já jogou. E alto nível, mais de 3 temporadas, né, pelo Ceará. É alto nível mesmo. Sendo um dos melhores em campo, né? Realmente. Aí tem o gol Desculpa dele. aí, eu tenho esquecido dele. Tem o gol dele contra o Vitória, que ficou eternizado lá, mais eternizado pela narração lá do Ibernão, né? O Ceará tem 2 e o Vitória não tem pé nenhuma. Então, cara, esses 3. É verdade. Vamos lá. Arlindo Maracanã, Boiadeiro. Eu vou lembrar de alguns aqui, cara, pra galera pra resenhar. E vou lembrar de mais lateral aqui, já que a gente tá falando só desses 3. Eu acho que eu sei quem é que Eu vai vou falar. lembrar de um aqui, cara, que eu não me esqueço dos gols dele de falta. Ah, é verdade, Eu acho que ele só fez 2 gols de falta. É esse aí. O cara tinha um torpedo e tinha até nome de revólver, eu acho. De bala, arma, sei de lá. arma, de arma. O nome do cara era Carabina, cara. Carabina. Carabina, meu amigo, eu acho que ele fez um gol contra o Remo e fez um gol contra o Náutico, fora de casa também, nesse tempo aí. Meu amigo, esse Carabina jogou bem demais e batia bem demais na bola. Eu não sei o que houve, não sei se ele se contundiu, foi algum time que levou ele. Só sei que ele tem poucas partidas pelo Ceará e eu me lembrei dele agora. É, o cara. Aí também tem o Cametá, né? Jogou um tempinho no Ceará. Conquistou a Copa do Nordeste, né? E bem Isso. lá. Tem mais algum lateral direito aí, mano? Deixa eu ver aqui se a gente lembra. No tempo, eu só sei que no tempo que a gente subiu, em 2009, quando a gente jogou aquela Série A, meu amigo, era uma deficiência muito grande a lateral direita. Eu me lembrar de um que me fez muita raiva, que é o Oziel. Meu Ave amigo, Maria. se eu não me engano, até o João Marcos quebrou um galho na lateral direita nesse tempo aí. Foi João Marcos, eu fui lendo. Eu só sei que tem esses nomes aí, galera. E você, lembra de mais algum lateral direito aí? Ou que te fez alegria, ou que te fez muita raiva? Só sei que o dos irmãos Vozão aqui, ó, é Arlindo Maracanã, Boiadeiro e Samuel Xavier. Mas agora, mano, na hora da verdade, escolhe um aí pra colocar nos teus 11 melhores que os irmãos Vozão viram jogar. Cara,
Como eu falei, desde o começo aqui da posição, eu vou de Arlindo Maracanã, cara. Arlindo Maracanã, por quê? Samuelzinho Xavier teve muitos anos bem pelo Ceará. É porque eu não gosto de jogador que vai e volta, sabe, cara? Assim, Samuel foi 2 ou 3 passagens, né? Foi pro esporte. Foi pro Esporte Atlético Mineiro, aí voltou. Eu vou de Arlindo Maracanã, cara. Arlindo Maracanã e também o diferencial bola parada. Bola parada e cruzamento, assistência, era com o homem. Era com o homem. Mano, então eu tô vendo que até agora tu tá indo pelo coração, pela emoção, né? Então, Arlindo Maracanã tá Mas aí. tu escolheria quem desses 3 aí, vai? Pode falar. Eu vou de Maracanã. Eu vou de Maracanã, Arlindo Maracanã. É, nessa aí vou ter que concordar contigo, cara. Não dá pra esquecer o que Arlindo Maracanã fez. Dá e a não. gente que acompanhou, quem acompanhou mesmo assim, se botar alguns relances, alguns lances comparando o outro, a galera vai escolher o Samuel Xavier, né? Pela técnica, mas assim, pela história, cara. A história do Arlindo Maracanã aqui no Ceará é muito massa, cara. É muito massa. Então, também vou de Vamos Arlindo. agora, galera, pra lateral esquerda, mano. Lateral esquerda tem alguns nomes aí, né, cara? Inclusive com alguns anos, né, de Vozão. Tem alguns nomes interessantes, tem muita lembrança negativa. Também. Porque passou muito cabo ruim na lateral esquerda, fez muita raiva. Mas tem alguns nomes interessantes, mano, que a gente viu jogar. Lembrando, gente, é que a gente viu jogar, não é os maiores da história. Porque se for pra história, realmente vai ter discordância. Mas vamos lá, né, mano? Que eu lembro, mano, eu lembro de alguns nomes. Egídio, né? Já jogou na lateral esquerda. Lembro desse. Eusébio jogou na volância e jogou na lateral. Eusébio jogou. Deu gás. Jogou no rival, mas deu gás aqui. Mas tem alguns, mano, que a gente não esquece, né? Um que participou da campanha de acesso, que é o Fábio Vidal, cara. Meu amigo, o cara era regular demais, meu irmão. O Fábio Vidal não caía. A batida na bola dele. Não Cruzamento. Tu é O doido. Fábio Vidal não caía de rendimento, era um cara regular demais. E parece que foi 2, 3 passagens longas, né, pelo Ceará, jogando Exatamente. 2, 3 anos, 3 anos. Aí dele, mano, fora ele, quem eu me lembro muito, eu me lembro demais, mano, que a gente viu jogar era o Vicente, cara. Vicente. Cara, não me esquece do Vicente não, porque foi muitos anos, eu acho que foi uns 3 anos, sei lá. E jogando bola mesmo. Ele corria demais, cara. Aquele cara, pelo amor de Deus. Jogou a Série A, jogou a Ele era o Roberto Carlos cabeludo, cara. O homem corria demais, cara. Aí teve o Vicente, muita gente tinha raiva dele, né? Que às vezes ele fazia raiva. Eu lembro também do Hernani, magrelinho, que tinha um limão. Veio de ferroviário, né? Isso, era magrelinho, mas tinha um torpedo. Irregular, cara. menino. Muito regular ele era. Fora ele, tem mais o quê, mano? É o que tá no rival aí, né, cara? Tem o que tá no rival. Só mencionar aí que foram alguns anos que ele jogou aqui. 4 anos, foi 4 temporadas. 3 ou foi 4 anos. 3 ou foi 4 temporadas. Bruno Pacheco, né? Apesar Pacheco. de estar no rival, foi um lateral assim que foi muito regular. Muito regular. Aquele golaço ali contra Cara, o não- Corinthians, cara. Que gol foi aquele, E meu? o principal, cara, o cara não caia de rendimento, né, cara? Não caia de rendimento. E também, cara, tem um que tem tudo pra construir uma história muito bonita aqui, que é o Matheus Bahia, né, cara? Realmente o Matheus Bahia é diferenciado pelo seu drible, pela sua habilidade. É um cara diferenciado e que tá construindo uma história Se ele bonita. fizer mais 2 temporadas pelo Vozão nesse nível aí, ele é top 1. E ele já tá no coração do torcedor, cara, porque o cara conseguiu acesso e tirou 2 títulos da Estela. Então, Matheus Bahia aí também é um cara que tem Com tudo certeza. pra ser um dos maiores aí, né? Preferidos dos irmãos Vozão. Mas aí, Tem mano, que escolher um, tem que escolher um, cara. bota 3 aí, sei lá, né? Os 3, vou botar aqui Vicente, Vidal e Pacheco. Meu Pacheco, né, meu Deus? Agora escolhe aí, mano. Essas 3 opções aí. Cara, dos 3 aí, eu gosto muito do Vidal, cara. Muito mesmo, porque aquela Série B do acesso a gente acompanhou jogo a jogo, não foi, cara? Jogar jogo. Indo pra churrascaria, pagar R$1 pra assistir o jogo. Camisa Joma, camisa Joma, Camisa da lendária. Joma. Então o Vidal jogou muita bola, cara, aquela Série B. Mas, cara, longevidade. Eu acho que o Vidal não jogou nem a Série A, né, pelo Ceará. Não, acho que Ele não. teve o acesso e eu acho que ele não renovou com o clube, né? Uhum. Então, eu sempre analiso também a longevidade, cara. O Vicente, meu amigo, foram, acho que 4 ou foi 5 temporadas pelo Ceará. E jogando bola, meu amigo. Jogando bola e, como eu disse, correndo o jogo todinho. O homem era demais, ele era muito ofensivo. Podia não ter muita habilidade dele, igual tem o Bahia, mas o homem era ofensivo, cara. Chegava pra cruzar direto na linha de fundo. Então, Vicente é a escolha dos irmãos Osé. É um dos que a gente mais viu jogar, viu, galera? Não estamos dizendo que é o melhor de todos, mas É. que a gente viu jogar acompanhando. Vicente é o escolhido aí na lateral esquerda.
Toma a bola, toca aqui na esquerda. O jogo vem com linha, passando na velocidade. O Vicente recebe na frente. Magno Alves vai para a área. Vicente se manda para a linha de fundo. Perna esquerda, levantou para o Magno Alves de cabeça. E aí, galera, agora vamos aqui, mano, pra zaga. Eita. Oposição difícil, trabalhosa, mas que tem muito jogador que fez raiva. Inclusive tem o que a galera não esquece, né? Toda vez a galera fala do Salazar, cara. Toda vez. O homem é maior que o Clebão, era maior. Todo mundo fala do Salazar, então não só ele, mas teve muito zagueiro ruim, cara. Mas também tem muito zagueiro que ficou no coração, na lembrança. Embora que não fique no coração, mas ficou na lembrança, eu lembro de muitos. Não fica no coração, mano. A gente tem até que falar isso aqui no vídeo, porque o nosso rival tem sino em jogador da gente, cara. Tem sim. Eles pegaram um bocado de jogador da gente, Mano, eu vou cara. dizer aqui- Então aí vai ser inevitável, galera. A gente citar jogador que jogou no rival, entendeu? Vai ser Agora inevitável. sim, mano, eu me lembro de muitos zagueiros bons que passou no Ceará. Eu me lembro de uma zaga, a dupla de zaga. Era Juninho e Preto, cara. Meu amigo, esses Que caras jogaram lá no rival. jogaram Mas, demais. enquanto aqui, meu amigo, Jogaram bola, tiraram o título lá de 2006 dos Galácticos. né? os caras eram entrosados. O cara não passava nada ali do Me lembro também, cara, de uma dupla muito boa. Erivelto e Fabrício. Derivelto Fábio. Jogaram muito também. Me lembro, cara. Eu acho que não sei se tu vai lembrar, mano. Tu vai lembrar daquela campanha que a gente fez, chegou na semifinal da Copa do Brasil. Que a gente tirou o Flamengo. Me lembro do Vanderlei, cara. Vanderlei, eu acho que é esse o nome. Vanderlei, acho que Barata era. Turato, Turato. André Turato, que também. André jogou lá. Turato. Também me lembro de um zagueiro bom, que eu não me esqueço do gol dele. Contra o São Paulo. Acho que foi a estreia do Magno Alves, sei lá. Que foi o Sacomã. Meu irmão, Foi aquele só uma gol, temporada, foi só uma temporada. aquele gol do Sacomã. Então, galera, Aí tem Panhussá, jogo que foi 2 passagens, deu 3 pelo Ceará. duas passagens. Panhussá jogou muita bola aqui também. Klaus. Aí o Klaus a temporada que jogou. Aí Tem o Negão, cara, o Negão cabelo black. Que a gente também cara. gostava demais. Ixi, cara, ele aí eu jurava que ele ia jogar muito pelo Ceará, cara. Como era o nome dele, tu lembra? Sandro, cara. O Sandro, cara. O Sandro jogou demais no Ceará. Quanto no nível que ele tava, ele era um dos melhores. Aí depois não sei o que aconteceu, ele foi caindo, cara. Foi pra reserva. Aí foi... Também, cara, não podemos esquecer da zaga que fez os gols do título. Ah, meu amigo, tem Não como dá não. pra esquecer de Charles Ah, e nem o Charles Gilvan. era massa ver o Charles jogar, cara. Porque ele era aquele típico zagueiro de subúrbio que Era. chegava dando chutão, levantando a perna, deixando a perna. Era doido. Era doido aquele Então- Charles jogando. Então, galera, a gente tem alguns nomes aí na lembrança, né? Mas e aí, mano? Escolhe 3 aí. Cara, 3 e depois 2, né? Porque só pode 2 na posição. a gente não citou ele aqui. Vocês viram o tanto de jogador que a gente falou, né? Mas a gente não citou ele aqui porque a vaga já é dele, meu amigo. Ele já tem uma vaga aqui fincada porque ele é ídolo É o do maior, clube, é é o o maior. E ainda tá em atividade, ainda rendendo, viu? Porque pra mim o homem tem fôlego demais, o físico do cara é assim, de outro nível. Luiz Otávio, meu amigo, a gente nem colocou aqui na lista que a vaga já é sua, uma vaga já é sua. Você. E como capitão, viu? Como capitão. Você é o capitão dos nossos 11 melhores, Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz E Otávio. aí, mano, e o outro? Uma vaga já é dele, Luiz Otávio. Mas tem uma vaga dessa rumba de zagueiro aí que a gente viu jogar pelo Vozão. Quem tu escolhe, mano? Cara, a gente falou muitos nomes, né? Mas, cara, como eu falei, é inevitável. Jogou no rival, cara. Mas o Fabrício, cara.
Era um zagueiro. Fabrício lá, pedreirozão, parecia... Era um zagueirão, cara. O tempo que ele jogou aqui no Ceará. Inclusive fez o O gol gol da do Sérgio. acesso não tem como esquecer, não, cara. Aquele gol do acesso ali, quem é vozão? Quem foi que não se emocionou com aquele gol ali, cara? Realmente o Fabrício Tu é tinha... doido, é? O cara tinha assim uma... Ele jogou no rival, mas o nível do cara era outro, não era não? Então a tua zaga, mano, é Luiz A Otávio. técnica dele, ele fazer gol de cabeça aqui e acolá, né? Fabrício, cara. Fabrício, aí eu vou discordar de tu aqui, mano. A minha zaga seria... É porque eu gostei demais do tempo que ele jogou aqui. Ele caiu de rendimento no final, mas seria o Sandro. Minha zaga era Luiz Otávio e Sandro. Eu vou de Luiz Otávio e Fabrício, cara. Então pronto, mano. Fechado aqui o setor defensivo. Agora vamos pro meio. Vamos lembrar. Adilson Paredão, Arlindo Maracanã, Fabrício e Luiz Otávio, lateral esquerdo. Vicente, foi a nossa escolha. Vicente. Unânime a nossa escolha. Então, galera, vamos agora avançar. Vamos lá pro meio de campo, começando pelos volantes. Eita. Cara, agora volante, o negócio é complicado, cara, porque a gente viu e acompanhou a trajetória do trio de ferro, trio de aço, sei lá, cara, aquela porteira lá que não passava era nada. Quando passava, derrubava, que era... Que também, infelizmente, um deles foi pro outro lado. Acho que nem lembra. Acho que não lembrou, não. Essa cara aí. Foi pro outro lado. O Heleno, cara. O Heleno foi? Foi, cara. O Heleno jogou lá do outro lado. Lembrava não lembrava não. Então, galera, esses três aí já tá na lista aqui. É João Marcos, Michel Guerreiro Eita, meu. e Heleno. Mas vamos lá, mano, estender essa lista mais pra gente fazer um top 3 aí depois, escolher só um. Lembra mais de algum volante aí que ficou na memória? Baraca, né? Teve Baraca. Não, aqui, Baraca, esse nível do Baraca é baixo, cara. Quem mais aí? Leanderson, cara. Tu não lembra Ei, quem Leandro. jogou, não, Leanderson? Quem aí lembra do Leanderson O com a que- camisa? Com a camisa da Rabedo. Jogou demais, Leanderson, cara. Jogava demais. Aí, tá no elenco, cara. Como é que o cara vai esquecer do Richards? Richard. Tu é doido, o Ei, Richards deixa eu jogou te muita perguntar, bola, mano. cara. Deixa eu te perguntar, o Germano era volante quando ele jogou aqui? Jogou demais, cara. Germano, quem vai esquecer daquela Ei, o campanha lá e não lembrar do Germano, né, cara? Jogou muita bola o Germano. Quanto teve aqui, jogou muita bola. E sempre a galera fala o nome dele, né, pra voltar. Volta, e não voltou, né? Charles. Pois é, Charles falar. estão querendo de volta agora. Charles também era um volante de muita qualidade, velho. Muita qualidade mesmo. Mas volantes, mano, que tu lembra aí, vou lembrar de um aqui que vai mexer com teu coração. O nome dele tem nome de um país. França, número 8. meu amigo. O Negão, meu irmão, a tora de nego. Que jogava até com a 10, né? Aí enganava. 8 e 10, né? 8 e 10 Era. jogava, né? Era enganado que a galera pensava que ele era meio de campo, não sei o que, mas o homem O era... França, a gente viu jogar também o França, viu? Cara, não é da nossa época, a gente já pegou o finalzinho dele, mas a gente ouvia muitos outros falar, inclusive quando ele voltou, o Mancini, né? Isso foi Dizia aí que ele pegou jogava muita bola, viu? Mancini, Wagner Mancini. É, que merece até- ser citado, né? Ganhou o título com a gente agora recente, né? Então merece ser citado aí o Mancini também. A gente não acompanhou, mas diziam que ele jogava muita bola com a camisa do Ceará. Então, galera, a gente tem uma lista extensa aí que a gente viu jogar, né, mano? Cara, Mas- peraí, eu tenho que te perguntar porque também esse cara aqui, o nível dele é maior. O Ricardinho vai entrar como meio ou como volante? Meia, vamos botar ele Então, como então meia. pronto, deixar pra frente. Então, cara, esses nomes aí que a gente puxou, escolhe um. Porque nessa formação, a gente tá usando a formação 4-3-3. E os três do meio é um volante só, com 2 meias. Então é só um, mano. Só um, Quem né, tu cara? vai escolher pro teu time aí, meu amigo? Eu já tenho a minha escolha aí. Eu não sei se vai ser a tua, mas... Michel Não Guerreiro. acredito, cara! Michel Guerreiro, cara. Não tem igual não, Eu não Michel. acredito não, cara. Era a minha escolha, cara. Michel. Eu tá invejoso até nisso, meu irmão. Michel, cara. Cara, eu também escolheria pro meu time, dos 11 maiores que eu vi jogar. Foi o Michel. Na frente da zaga ali, Pitbull, não tinha igual não, cara. Era Michel. E ele Não. finalizava muito bem, né? Não Chute falando fora. mal dos outros, né? Leno e João Marcos jogaram demais, mas o Michel Guerreiro tem espaço no coração do torcedor e não dá pra esquecer. E eu me lembro muito do dia que ele saiu daqui, cara. Eu chorei, vou mentir. Ele deu uma entrevista aqui, meu irmão, aos prantos de choro, não queria sair. Acho que foi o Vitória, né? Vitória, sabe por Acho que o Vitória. Vitória tava na primeira, eu não lembro. É. Só sei que ele saiu pro Vitória e foi uma das entrevistas mais emocionantes que eu vi. Então, Michel Guerreiro também era o meu volante. Galera, é o seguinte, vamos agora pra etapa final. Muita gente gosta dessa posição, né? Que é a posição do meio pra frente.
E tem muito jogador. Muito, viu, cara? Muito Tem jogador, muito número 10 aí. Vamos com cautela, então vamos com cautela. Muito número 10 que passou aqui, que a gente não esquece, mas tem muito que a gente nem lembra, que também foi muito jogador ruim que vestiu a 10 ali, a galera do meio do campo. Então vamos, agora, mano, dois meio de campo, mas vamos listando aqui jogadores que a gente viu jogar aí no meio do campo. Agora o bicho vai pegar, não vai não, mano? É a meiuca, ou seja, o cérebro do time ali. Aquele cara que faz tudo em campo, né, mano? Faz tudo em campo, né, o cara? O cara bate falta, bate escanteio, Pênalti, bate pênalti, dá assistência, dá passe de letra, faz gol. é o maestro do time. Agora nós vamos ali pro meio, galera. O meio, que tem meios campos aí no Ceará que são inesquecíveis. Mas tem meio campo que não era nem pra ter vestido a camisa do Vozão. Mas tem muitos nomes interessantes aí, né, mano? Vamos começar por um que marcou, cara, que esse cara é outro nível. Reina. Reina, Deus me livre! A praga! A praga! Ele foi umas 5 passagens dele pelo Ceará, foi não? E não deu certo, mano! Agora tem muitos caras, nome interessante. Eu me lembro muito do esquerdinha lesado. Mas o cara com a bola no pé era craque, que era o Thiago Humberto, cara. Thiago Humberto, ele fez uns 12 gols na Série A. Ele jogou bem, cara. Cara, ele era lento. Era lento, mas o chute de esquerda do homem. Eu não tinha paciência com o cara, mas o cara jogava, ó, com a cachola. Ele com a bola no pé, meu irmão. Cara, era... Agora o que eu lembro também, Rogerinho. Apesar de ter jogado... Fazer raiva. Vai ter nome do rival, vai ter. Agora o Rogério também, ele fazia raiva, mas também fazia cada jogada, viu, cara? Ele era muito habilidoso, né? O cara pensava que ele tava ali cochilando. Tem um nome, cara, também, que eu tô lembrando aqui agora, também do rival, que foi um dos que veio do rival e deu certo. Quem era? O... Não sei o que, Lima. Mazinho Lima, é? Mazinho Lima. Mazinho Lima também dava uma de lesado, mas fazia gol doidado. Mazinho Lima, tá, o Lúcio Bala jogou no Ceará, Lúcio Bala? Jogou também, mas foi só um tempo, foi muito rápido. Mazinho Lima não jogou 2, 3 Eu me lembro também, ó, do Wesley, né? O Wesley também jogou bem, jogou muita bola pelo Ceará. Eduardo, teve um Eduardo. Mas Eduardo foi uma temporada mesmo, mas muita qualidade, demonstrou. Bachola, cara. O Bachola, quando chegou aqui, pronto, não foi não sonho. Meu amigo, onde era que tava esse cara que camisa 10 habilidoso, que leva pra cima, jogava muito, ele fazia cada jogada, cara. Agora tem um cara que, como foi a campanha de acesso, ele tem... O cara tá na história, cara, não dá pra esquecer. Eita, então, cara, tem um carinho muito grande. Então, esse cara, ele jogou aqui na campanha de acesso, mas foi pro rival. Mas a gente perdeu assim a credibilidade com a torcida, mas a gente gostava demais. O meu pai era louco por esse cara. Meu pai encheu os Então, cara, nós estamos falando do Geraldo. O Geraldo também, cara, no Ceará, ele jogou demais. E fazia gol, cara. Era um camisa 10 que, meu amigo, o cara fazia gol demais. Fez gol contra o Flamengo, fez gol contra Grêmio, Botafogo, Santos. Fez gol contra o Santos, cara. Aí no acesso, eu não lembro se ele foi artilheiro da competição do acesso. Eu só sei que ele foi pelo Ceará, foi. Não, no campeonato. No campeonato não, mas o artilheiro do Ceará ele foi. 14 gols, se eu não me engano. Então, foi muito importante. Aquele acesso ali, Geraldo. Ele Mota e o Wellington Amorim, meu amigo, os caras faziam estrago, viu? Os caras faziam estrago. Mas, galera, tem também Nicão, cara. Jogou aqui. Nicão. Jogou bem também quando jogou por aqui. Aí tem o Souza, né? O Souza veio só ganhar dinheiro aqui, né? Tem algum nome aí que jogou no meio de campo do Ceará. Eu não sei, galera, se eu tô me lembrando, esquecendo de algum aí, mas se você lembra de mais algum meio campo que você não esquece, ó, deixa nos comentários aí, participa e deixa o teu like nesse vídeo. Tá gostando aí? Então vamos seguir aí. Porque, galera, revela aí. É 2 meio campo. E a nossa escolha já tava, a gente não falou o nome dele aqui, mas é porque esses dois caras, meu amigo, tá na história do Ceará e tá no coração dos irmãos Vozão. A gente já tinha escolhido. A gente tá falando só o nome aqui pra mas foi fácil, né? Mas foi fácil porque desses lugares não dá pra tirar eles. Não dá. Os nossos dois meios mais queridos, cara, o coração dos irmãos Vozão. Eita, o coração Ricardinho Maestro. Eita, meu amigo. Meu amigo. E o Ceará, Ricardinho bateu! Gol! O companheiro voltou, Ricardinho! Gol! Tocou pro meio, Ricardinho! Meu amigo, o que esse cara fez jogando pelo Ceará? Meu irmão. Cara, é uma maestria, como chama ele de maestria, é uma maestria. Gol de falta, os passes, a raça em campo, cara.
Ricardinho, cara. Tu é doido, meu só chega brilha, cara. Tu é doido. Ricardinho, então, que a gente viu jogar, galera. A gente viu jogar Ricardinho assim em todas as passagens e o Nível cara muito alto, era cara. diferenciado. Então, um é Ricardinho e o outro, mano. E o outro, cara? Quem é o outro meio de campo? E o outro, Pra cara? mim é meio de campo, ele não era atacante, não. Pra mim era meio de campo. E pra mim ainda é. Ele era o 10, mas jogar com outro número, né, cara? O número dele era 29. Só isso, pronto. 29. Ei, Vinícius Góes o Vina. Cara, Galera, que meio de campo, velho. meu amigo, nosso meio de campo aqui tá pesado, Sim, viu? meu amigo. É Ricardinho e Vina. Meu amigo, o que Vina fez pelo Ceará não dá pra esquecer. Não dá. O cara foi artilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro. Seleção do campo, acho que o Seleção único do campeonato. Nordeste, né? Entrar na seleção do campeonato. Seleção do campeonato e tava na pré-lista do Tite, ou seja, quase que o Ceará tinha um jogador escalado para a seleção. Isso ia ser algo inédito. Apesar de terem jogadores que saíram daqui, foram para outros times e foram para a seleção, eles foram de outros times. Mas ia acontecer algo inédito, que era um jogador, ou de Ceará, de Fortaleza, Ferroviário, qualquer jogador daqui ir para a seleção. Então o Vina tava nessa pré-lista, galera. E, cara, eu também costumo dizer, cara, que o jogador que marca a história do clube, que fica assim, são jogadores que rejeitam propostas, cara, entendeu? O cara rejeitar proposta de time grande, como foi no caso do Vina. O Flamengo vem com força pra colocar dinheiro no Vina. Eu acho que o Palmeiras, Corinthians, e o cara rejeitou. Ricardinho também foi outro que não foi pro rival. Então, jogador pra mim, que entra assim pra história que meus olhos brilham, cara, tem que rejeitar a proposta. Esses dois rejeitaram muitas propostas enquanto vestiam a camisa do Vozão e permaneceram. Então, galera, não é querendo falar qualquer coisa, mas já tava escolhido, né, mano? É Ricardinho e Vina. Ricardinho e Vina são... Os irmãos Ozão, é eles dois, que os caras realmente jogaram demais pelo Ceará. E a gente viu jogar, né, galera? A gente viu os caras jogando. Então, Vina e Ricardinho. Mas deixa aí a sua opinião. Se lembrou de algum meio de campo que você também gosta, acha que o cara jogou muito, deixa aí tua opinião e deixa o nome do cara aí Ou também. também, quem você tiraria? Tira Vina, tira Ricardinho, tira os dois. Quem você escolhe? E Deixa tira, aí. não tem como tirar esses dois não, cara. Mas deixa aí tua opinião aí, ó. Vamos causar agora aqui a discórdia, a polêmica. Deixa aí qual é a tua meiuca. Quem são os teus meios de campo? Meu mano, e agora chegou a hora do ataque, cara. É a hora do terror, mano. Ataque no terror, galera. Botando terror no adversário e também na nossa torcida. Vamos lá, não tem como começar com outro nome. Ele que disse que era um atacante foda. Juninho Piauiense, a máquina. Não tem como esquecer esse aí, cara. Outro nome, Zé do Gol. O nome do cara já dizia Zé Roberto, Zé do Gol, não tem como faltar, cara. Teve um também que a gente não esquece, que é o Matheus Peixoto. Meu irmão, que esse cara Eita, fez. cara. Jogava Vixe, demais. Agora tem um que eu sei o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, até porque eu não tô sabendo o que aconteceu, não foi? é o João Paulo, esse aí não tem como esquecer. Ele não sabe, mas nós não esquece dele, não. Não sabe não. Cara, Vitor Bueno também fez muita raiva, cara, aqui. E não pode faltar o reforço de peso. O reforço de peso, porque eu trouxe um homem pra fazer gol. Esse que eu trouxe foi pra fazer gol. Onde passou foi gol. Onde passou ele fez gol, que é o Rodrigão. Esse ataque botava terror começando da torcida. Então, galera, a nossa lista tem que escolher um desses três aí. Tá difícil. Só o Ceará pra fazer isso com a gente, viu, meu amigo? Meu mano, agora a brincadeira acabou, cara. Agora a missão é séria e pesada, meu amigo. Faca na caveira agora, meu irmão. Chegamos agora no ataque, o trio de ataque, ó. E ainda tá bom que é 3 opções, mas mesmo assim, Eita, meu. mesmo assim, que missão difícil da moleque. Vai, bichão, eu quero ver tu também. Aqui nessas irmãos, deixa aí os teus 3 nos comentários. Eu quero ver se tu consegue formar. Que a gente aqui tá em tempo e fica doido, né não? Eu, amigo, vou lhe dizer, viu? É difícil formar um trio de ataque, porque Ainda mexe teve no coração, cara. Teve muito jogador ruim, mas teve muito atacante que passou pelo Ceará. E começando a nossa história, galera, a gente começou a ir pro PVzinho de Açúcar e a gente viu o trio de ataque, meu irmão. O trio de ataque que a gente viu primeiro, o trio de ataque que a gente viu lá no PVzinho de Açúcar, camisa cinza e Catu, não lembro nem o segundo nome, era simplesmente Mota e Arlen e Sérgio Alves. Meu amigo, só esses três. Dá pra botar esses 3 aí não, cara? Dá não. Ixi, cara. Então, ó, vamos alencar alguns nomes aqui, falar de alguns nomes e vamos escolher os nossos 3. Então a gente já viu, a gente começou vendo Yarley, Mota e Sérgio Alves. Tá. Aí também, mano, mais pra frente teve o Zezinho, né?
Cara, o Zezinho tem um gol. É até mais pra trás, o Zezinho teve. A primeira vez no estádio em 99, foi em 98, era o Zezinho, né? Isso. Mas teve aquele gol. E aquele. Eita, meu Deus. Eita! Aquele gol que ele deixou o zagueiro no chão. Cara, talvez é o gol mais bonito em clássico, né, cara? Talvez é o gol mais bonito em É o clássico. gol aí, mais viu? bonito. Teve Zezinho. Zezinho, aquele gol inesquecível, aquela narração do Gomes Farias. Cara, tu é doido. Cita mais atacantes em mão. Reinaldo Aleluia, cara! Reinaldo Aleluia, meu amigo, jogou muito pelo Ceará. Reinaldo cara. Aleluia. Quem mais, mano? Arthur Cabral. Arthur Cabral, rei, cara. Não dá pra esquecer Arthur Cabral. Não dá pra esquecer do Magnata. Magnata, mais de 100 gols com a camisa do Vozão. E a gente viu os 100 gols dele, viu? Que a gente viu ele chegando na primeira passagem, né, cara? Aí tem também o Elton, né? Também o Elton teve Elton foi, naquela Série B, ele foi muito importante, viu, cara? De acesso. Teve o Elton, teve quem mais? O Washington Ureudo. O Washington Ureudo, meu... Ei, meu amigo, o Washington, muita gente não gostava, mas eu tava vendo os gols dele um dia desse. Meu amigo, o Washington fez os gols pelo Ceará, e contra time grande, e eu tava me lembrando que ele tava disputando com quem? O negão lá. Que veio do rival, jogou bem aqui. Marcelo Nicasso, Nicasso também, quem acompanhou, jogava muita bola, o Nicasso, viu, cara? Jogava muita bola, aí teve outro que foi pro rival. A gente não gosta de falar dos caras que vão pro rival, mas Luiz Carlos Imperador. A gente gostava dele, né, cara? Eu gostava demais, foi uma decepção quando ele fechou com a Carniça. Foi, viu? Foi raiva. Quando ele fechou, foi raiva, mas aquele jogou bem. Mano, eu vou lembrar de uma dupla que a gente antes do vídeo não lembrou. Mas também vai te Eu já sei emocionar. quem é. Camando Caia. Maurílio e Camanducaia. Maurílio e Meu Camanducaia. amigo, esses caras Eu, Camanducaia, fazia fumaça. Igual estão dizendo aí, a gente tem que contratar um ponto que faça fumaça. Meu amigo, se o Camanducaia jogasse, ele podia trazer, que o homem ia pra cima, viu? Ei, Maurílio e Camanducaia. Misaelzinho, cara. Misael, Pegava a bola ali, meu amigo. Misael. Outro que veio do rival também jogou muita bola aqui no ano. O Osvaldo, cara. Osvaldo. Aquela Série A, quem lembra? Tanto é que ele foi pro São Paulo, né? O São Paulo tava em alta ainda. Jogou muita bola, cara. O Osvaldo aqui, aquela temporada. Então, galera, o leque aí é de muitos atacantes. Olha lá se a gente não estiver esquecendo, né, mano? É. Perdoe, galera, se a gente não tiver lembrando de Anderson alguns... Lobão. Anderson Lobão, acho que era esse Zé nome. que ia tá aí, Acho eu que ele acho. fez 4 gols no jogo contra o Ferroviário e também só fez isso. Ele foi... Léo Gamalho. Léo Gamalho. Vamos lembrar um mais antigo, tu lembra um negão, cara, que foi até de uma peneira que ele passou pelo Ceará. Moré? Moré. Moré. O Moré também, tem É o mesmo, eu Moré. lembro do Moré, cara. O Moré deu, Jogou bola, deu gás, cara, acho do que o Moré Ceará. deu uma classificação na Copa do Brasil pra gente. Foi, deu uma Então, classificação. galera, é muitos nomes que a gente viu jogar. Mas chegou a hora da verdade, vamos lá escolher os 3 Galera, a gente atacantes. citou alguns nomes aí, mas é só pra citar. Nem se compara os 3 que a gente vai escolher, viu? Então vamos lá, os 3 maiores atacantes que os irmãos Vozão viram jogar. E aí, mano? Cara, eu vou começar até com a música porque tá na moda, nosso atacante Mota. Tá na moda, nosso atacante Realmente, mano. Mota. Não tem como esquecer, cara, essa música e o Mota, cara. O Mota veio pra levar a gente pra primeira divisão. Tu tem noção disso? A gente tava na Série B anos e anos. Ele disse que, quem lembra aí, é torcedor, vai lembrar. Ele disse, eu quero voltar pro Ceará em condições de ajudar o clube, né? Aposentado igual muitos fazem, não. Então Isso. ele veio, cara. Ganhava muito dinheiro lá na Coreia, né? Coreia era Japão. Acho que é Coreia e Japão, um desses dois aí. Ele veio, cara, pra levar a gente pra primeira divisão e abrir mão de salário, né, cara? Ou seja, ídolo da nação. Sem cara. contar que antes já tinha história, cara, porque eu não esqueço essa cena do Mota subindo no alambrado do PV. É, cara. Aquele jogo. Cara, arrupia. O Mota subindo no alambrado do PV. Ele Não dá pra também, esquecer. cara, essa eu ver o modo também, outro cara que é choque. Mota realmente Se então eu ver tá o na, Mota. nossa, tá na nossa história, então, dos que a gente escolhe. Sobram 2 vagas aí, mano. E aí? Eita, meu amigo. Mais 2 atacantes. E a gente Cara, vai jogar. Não tem como deixar de fora, cara, porque a gente viu mais de 100 gols dele, cara, com a camisa do Vozão. Foi mais de 100 gols. Acho que E foi a o único, gente viu. o único, né? O único, como a gente é da geração 2000, talvez ele seja até o único jogador que atingiu essa marca, né, cara? Exatamente. Depois dos anos 2000 pra cá, mais de 100 gols com a camisa do Vozão, E a né? gente viu o cara chegando, o pessoal falava que ele era velho, que não sei o que, vinha pra se aposentar. Aí o Magnata Magnata mesmo. Magnata chegou aqui, meu amigo, e entregou mais de 100 gols. Tem as polêmicas da saída dele, que ele sempre priorizava o Fluminense. Tem torcedor aí que não gosta muito dele. É. Até não considera ele como ídolo. Mas como atacante, cara, pro meu time, pra escolher jogar,
Meu amigo, ele tá no meu time incontestável, porque o cara tinha o cheiro do gol, o caminho do gol o cara conhecia, meu amigo. Então, Mota e Magno Alves. E agora, mano, só tem mais uma vaga. Cara. Arthur Cabral, tem muito jogador aí, Moré, Aleluia. Mas quem tu escolhe, mano? É a última vaga do time, é pra fechar, é até a número 11. Por coincidência. E aí, mano? É o número 11, né, cara? Cara, ele também, vamos confessar aqui, já tá na lista, cara. Ele é talvez o maior ídolo aqui dos irmãos Osana. Não dá pra tirar, cara. Talvez é o número 1, é o top 1 da gente. É a nossa paixão de coração, meu irmão. Assim, quando a gente vê assim... Se eu me bater com ele pessoalmente, eu choro, cara. Não tem como. Tá no nosso coração, porque a gente começou a ir pro estádio e viu esse cara fazer gol pra caramba. Craque. Gol de tudo que era jeito. Falta pênalti de fora da área. Driblando dois, gol de cobertura. Gol de cobertura. E quando ele saía do Ceará, era uma tristeza pra gente. Sempre era uma tristeza. Mas quando ele voltava também era uma alegria. Vixe, ele tá voltando, Teve campanha, cara. Eu me lembro campanha de venda de camisa com o nome dele. Pra ele voltar, a torcida comprar, pra trazer ele de volta. E o jogo foi até no estádio do Ceará. Esse jogo a gente foi. Pois é, cara, não tem como. Então, galera, o último lugar aí é do Sérgio Alves, o Carrasco. Não tem como. Esse cara tá no nosso coração, tá no coração da torcida. E o nosso ataque é Mota, Magno Alves e Sérgio Alves incontestável. Não tem como. Pra nós é o maior que a gente viu jogar. Tem aí a história muito linda do Gildo, né? Muita gente fala do Gildo, mas a gente não acompanhou e não viu jogar. Mas que a gente pra viu, nós é o maior. Sérgio Alves é o maior jogador. E essa é a lista, galera. Tu lembra, mano, aí da lista? Vamos tentar recapitular aqui. Vamos lá. Mas espera aí, ó. Nesse ataque, eu ainda vou pedir uma colher de chá, cara. Pra me trocar. Pra mim, na hora do intervalo, tirar aí o Carrasco, cansado um pouquinho, e colocar, meu amigo, o Rei Arthur, cara. Meu amigo, o Rei Arthur. Então eu vou pedir também uma colher de chá, cara. Vou pedir a substituição aí, ou do Magnato ou do Modo, pra botar o Yarley. Botar o Yarley, cara. Colocar o Yarley. O Yarley jogava demais. Ficou munhequeirazinho aqui no Ceará, jogava demais. Então, galera, essa aí é a nossa lista. Tem essas colheres de chá aí, não sei se vocês aceitam. E você, eu sei que o ataque é o mais polêmico. Quem é o seu trio de ataque? Vai, bicho, não tem Faz aí o trio de ataque. Eu quero ver se é melhor do que o nosso, viu? Então coloca aí o teu trio de ataque na história do Vozão, beleza? Cara, imagina esse time jogando time lendário. Então, classificação para Libertadores se não fosse disputando o título, cara. Isso aí. Então, galera, esses são os 11 melhores que jogaram no Ceará dos irmãos Vozão. Deixa o teu like aí se você gostou desse vídeo. Ei, cara, eles podem também deixar lá nos comentários. Isso, deixa aí todo o teu time, teus 11. Não deixa só o ataque, não. Monta o teu ataque, mas também deixa os seus 11 aí que vocês vão jogar. Os teus 11, deixa aí no comentário, beleza? Compartilha esse vídeo, curte. E se tu não é inscrito no canal dos Irmãos Vozão, se inscreve aí no canal dos Irmãos Vozão. Nessa parada, galera, vai ter muito conteúdo. Então, enquanto o nosso Vozão não chega, fica com a gente aqui, se inscreve no canal dos Irmãos Vozão. Deixa o teu like, vai lá na página também, lá no Insta, tem lá a página dos Irmãos Vozão. Muito vídeo, muita resenha e muito conteúdo, galera. Então, galera, pra futebol, tudo sobre futebol, notícias e só tudo sobre o Vozão mais querido, Ceará. Segue os Irmãos Vozão aí. Os Irmãos Valeu! Valeu! Vozão é paixão, irmãos da arquibancada no grito e na fé. Ceará no sangue, a história de pé. Preto e branco é coragem, é tradição. Grita nação, juntos com os irmãos Vozão.